Existe algo muito sutil que prende pessoas espiritualmente maduras por anos: a vitimização espiritualizada. Não é rebeldia aberta, não é negação explícita da fé, é algo mais sofisticado. É a capacidade de usar a própria dor como justificativa permanente. A pessoa não nega que precisa crescer, ela só explica por que ainda não cresceu. Aqui é o pastor Alexandre, você está sentado agora à mesa do reino. E hoje nós vamos falar sobre Emmet, a verdade que confronta antes de consolar. Porque a verdade bíblica não apenas nos abraça, ela nos posiciona. E quando a verdade governa, as desculpas perdem espaço. No pensamento hebraico, Emmet não é apenas algo correto intelectualmente, é aquilo que sustenta, que permanece firme, que pode ser confiado do começo ao fim. Verdade é estabilidade, verdade é fundamento, verdade é aquilo que não muda conforme a narrativa pessoal. E aqui começa o confronto. Muitas vezes nossa identidade está mais firmada na nossa história do que na verdade de Deus. A pessoa diz: eu sou assim por causa do que fizeram comigo, eu não consigo mudar porque minha família foi assim. Eu tenho esse temperamento por causa do trauma. E pouco a pouco a dor deixa de ser um episódio e se torna uma identidade. A verdade não nega que houve dor. A Bíblia nunca romantiza sofrimento. José foi traído, Davi foi perseguido, Israel foi escravizado, mas em nenhum momento a Escritura transforma a dor em permissão permanente para a desobediência. José não disse: eu traio porque fui traído. Davi não disse: eu me corrompo porque fui perseguido. Israel não foi autorizado a idolatrar porque sofreu no Egito. A verdade reconhece o passado, mas não permite que ele governe o presente. O problema da vitimização é que ela parece proteção, parece justiça, parece coerência emocional, mas espiritualmente é paralisação. Porque enquanto você aponta para o que fizeram com você, você entrega sua responsabilidade para quem te feriu. E aqui entra um ponto central da mesa. Emmet encerra a vitimização porque ela reposiciona o centro. A verdade não pergunta primeiro o que fizeram com você. A verdade pergunta: quem você escolhe ser diante de Deus agora? No reino, maturidade começa quando a responsabilidade volta para o seu colo. Isso não significa negar injustiça, significa não permitir que injustiça seja desculpa para o pecado. Não permitir que trauma seja justificativa para a amargura permanente. Não permitir que passado seja álibi para a desobediência contínua. E aqui precisamos ser honestos com a igreja moderna. Criamos uma cultura onde toda falha precisa de explicação psicológica antes de assumir responsabilidade espiritual. Criamos um ambiente onde arrependimento foi substituído por justificativa, onde confronto virou falta de empatia, onde assumir culpa virou sinal de fraqueza. Mas a verdade bíblica não negocia responsabilidade. Quando Natan confronta Davi, Davi poderia ter dito: mas Saul tentou me matar. Poderia ter usado sua história para relativizar seu pecado, mas ele diz: pequei contra o Senhor. É isso que a verdade faz. Ela encerra a narrativa de justificativa e começa a narrativa de arrependimento. Vitimização mantém você olhando para trás. Verdade chama você para responder hoje. E é aqui está a pergunta que pesa. Você está crescendo ou está se explicando? Porque há pessoas que se explicam há anos. Explicam por que não mudam, explicam por que não perdoam, explicam por que não avançam, explicam por que não obedecem, e enquanto explicam, permanecem no mesmo lugar. A verdade não ignora a dor, mas ela não permite que dor vire trono. Quem vive em Emmet para de dizer: foi por causa deles, e começa a perguntar: o que Deus espera de mim agora? Isso dói, porque significa que você não pode mais culpar ninguém pelo que você decide fazer hoje. Significa que maturidade não depende de cenário favorável, depende de alinhamento. No reino, você não é refém do que fizeram com você.
Você é responsável pelo que você faz diante de Deus. E aqui vai o confronto final da mesa. Se Deus tirasse todas as pessoas que você culpa da equação, o que sobraria de você? Se ninguém mais fosse responsável, o que você precisaria mudar? Essa é a pergunta que a verdade faz. Vamos orar? Senhor, nós confessamos que muitas vezes usamos nossa história como escudo. Usamos nossas feridas como explicação permanente. Usamos o passado como proteção contra confronto. Perdoa-nos por transformar dor em identidade. Perdoa-nos, Senhor, por terceirizar a responsabilidade. Hoje nós escolhemos nos alinhar à Tua verdade. Escolhemos assumir nossas decisões, escolhemos abandonar a vitimização. Dá-nos coragem para dizer: eu preciso mudar, sem apontar para ninguém. E declaramos que a verdade do reino nos amadurece. Não somos definidos pelo que fizeram conosco, mas pelo que o Senhor está formando em nós. Não vivemos de desculpas, vivemos de responsabilidade diante de Ti. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se essa mesa confrontou você, não endureça o coração. A verdade não vem para esmagar, vem para libertar. E liberdade começa quando a desculpa termina. Que Deus te abençoe. E até a próxima mesa do reino.